Olá, queridos alunos, estamos aqui iniciando a nossa aula número 2, tá? Já falamos aí sobre o hardware, que foi a nossa aula de número 1, do concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro, do assunto informática. Muita atenção que provavelmente outros concursos do mesmo segmento terão um programa muito semelhante, tá? Então, pode ser que este programa também atenda a outros estados, a outros concursos da Polícia Civil de outros estados. Bom, dando sequência ao nosso estudo, nós estudamos na aula 1 a parte de hardware, ou seja, a parte física do computador, aquilo que você pode tocar. Hoje nós vamos trabalhar com a parte de software, ou seja, a linguagem de programação. São os comandos que a gente vai poder dar ao computador ou à máquina ou qualquer outra máquina para que ela faça o que a gente quer. O computador ele não pensa sozinho, ele não vai analisar as coisas ali de uma forma autônoma. Tá? Mesmo as inteligências artificiais, elas têm uma rotina de programa que fazem com uma simulação de comparações que ela vai fazendo e chega em uma determinada resposta. Mas aquilo ali foi programado. Tá? Você dá algumas programações para que ele faça, que ele execute. Então aqui é a mesma coisa. O software ele é uma parte do computador que vai dar os comandos, vai dizer o que ele tem que fazer, o que aquelas partes físicas elas devem fazer. Então o que vem a ser o software? Os softwares são programas usados para fazer tarefas e fazer o hardware funcionar. O hardware sem o software, ele praticamente não existe, não adiantaria nada. Então a gente precisa da programação para que aquele hardware cumpra para que processe a informação, cumpra a sua função. Tá? É bem interessante isso aqui. Tem um detalhe interessante que a Microsoft ela nasce dessa ideia, né? A IBM desenvolvia máquinas e na época ela não dava muita importância ao software, o básico era a máquina, e ela então fez aí uma concorrência para poder pegar uma empresa para fazer a parte de software, né? Para desenvolver um sistema operacional para as máquinas dela. E na época que o Bill Gates entra com o seu planejamento, com o seu Windows, ele apenas ganhava $1 por máquina. Então imagina uma máquina da IBM que era lançado no mercado, $1 era o software, era muito barato. Só que vendiam milhões de máquinas. Então nesse primeiro desenvolvimento teve o que? Milhões de dólares que ele arrecadou nessa empreitada, e daí ele foi desenvolvendo. A ideia era muito boa. A gente antigamente rodava os programas dentro do próprio DOS, do sistema operacional em disco, era horrível. Você tinha que dar run para poder executar, você tinha que dar list para poder lhe apresentar a lista de programas. E essa interface do Windows permitiu então que o usuário ficasse mais fácil para o usuário ele utilizar aquelas ferramentas. Então ele vai ali com o mouse, clica em cima, abre um aplicativo, abre uma janela aqui, uma janela ali, por isso o Windows ele abre várias janelas e aí você pode trabalhar com vários programas ao mesmo tempo. Isso era muito bom. E tudo ali de uma maneira simples, porque na outra a gente tinha que rodar, roda um, roda outro, não tinha essa facilidade com o mouse, essa interface. Tá? Então isso aí que desenvolveu bastante, principalmente o usuário dos microcomputadores ou dos computadores pessoais. Essa foi aí a grande sacada dele e logicamente ficou uma empresa aí até maior do que a própria empresa que originou aí o sistema, né? Bom, os softwares eles podem ser divididos em dois tipos básicos, né? O sistema operacional e os aplicativos do modo geral. Tá? Depois dos aplicativos a gente até pode também fazer uma divisão. Então o sistema operacional são os sistemas que estão na base do computador. É esse que faz o computador funcionar de uma maneira geral. Quando você compra um computador, um microcomputador, ele geralmente vem com um sistema operacional. O mais conhecido hoje é o Windows, é o que vem a maioria dos computadores. O Linux ele não é tão utilizado. Ele é uma plataforma livre, gratuita, livre, pode ser modificada,
só que ela não é tão popular quanto o Windows. O Windows acabou ficando como sendo o básico. No concurso a gente vai dar um enfoque ao Windows, porque no concurso ele trabalha com esse tipo de sistema operacional. Tá? Unix, Solaris são outros tipos, mas a gente não vai abordá-los aqui nesse curso. Software de aplicação. Então, os softwares de aplicação são aqueles que a gente vai utilizar como ferramenta. É o que a gente utiliza. Tá? É o Word, o Excel, o PowerPoint, outros programas que a gente quer utilizar para fazer alguma tarefa, um editor de vídeo, um gravador de tela. Então, a gente tem vários programas que são o que a gente precisa, o que a gente utiliza, a função fim de ter lá o seu computador pessoal. Tá? Então eu dividi aqui em 3 tipos de software: o básico, o utilitário e o aplicativo. Tá? Vamos analisar cada um deles. O básico é o sistema operacional, tá? Que é o Windows, basicamente os mais conhecidos, o Windows e Linux. E a gente vai estudar aqui o Windows. Tá? O utilitário ele coloca nessa categoria aqueles programas que ele vão ajudar o sistema operacional. O sistema operacional ele precisa de vários outros programas que o ajudam a funcionar. Por exemplo, você quer configurar uma impressora, então você tem que ter um programinha que liga a sua impressora nesse sistema operacional. Você quer configurar uma câmera, tem um programinha que utiliza ali. Tá? O painel de controle, que você consegue verificar todos os programas que estão sendo processados. Então, a gente tem vários programinhas que auxiliam o sistema operacional. Muitas vezes, hoje já é menos, porque você tem uma função plug and play, que você conecta o seu dispositivo e ele já configura o dispositivo. Então, isso fica transparente. A maioria dos usuários nem percebe que quando ele liga um webcam, ele tem ali um programa utilitário que configura a webcam dele para trabalhar com o sistema operacional, ou Windows, ou Linux, aí o que estiver sendo utilizado. Tá? Mas você tem esse programa utilitário sim sendo rodado aí na sua máquina. Tá? E exemplos desses utilitários: antivírus, que ele vai evitar que vírus infecte seu computador. Tem os players para tocar os vídeos. Temos programas, o WinRAR, por exemplo, é um compactador de arquivo. Ele diminui o tamanho do arquivo para você poder enviar por e-mail, por exemplo. Tá? Bom, aplicativos. Os aplicativos são aqueles programas que você vai automatizar o seu trabalho, que você vai usar para lazer ou para trabalho, para executar alguma tarefa. Tá? Vírus são softwares maliciosos que exploram falhas nos sistemas operacionais para serem instalados e executados. Então, muito cuidado, que sempre tem algumas questões relacionadas à segurança. O vírus ele é um programa, é um softwarezinho que ele visa fazer algum estrago na sua máquina, algum problema nele. E nós temos o antivírus, que ele vai atuar no sentido contrário. Ele vai detectar o vírus e vai tentar limpar o seu computador ou proteger o seu computador. Tá? Então esse aqui é o sistema operacional. Você utiliza esse programa para fazer uma proteção do seu sistema. Bom, aí eu trouxe os principais nomes que podem aparecer. Malware é um software malicioso. Tá? Então o malware é mais que um vírus. Tá? Ele são softwares, são programinhas que quer fazer algum dano. Então ele tem vários tipos deles, eles de acordo com o objetivo, né? Pode atuar no servidor, na rede, no computador. Por exemplo, vocês vão ver aí o cavalo de Troia. Spyware é um programa espião, é um software mal intencionado. Ele infiltra no seu sistema e pega informações do usuário, tá? Para você poder enviar para fora para utilizar esses dados de banco, senha, conta, informações que ele pode depois utilizar maliciosamente. O worm significa o quê? Significa verme, tá? No caso aqui, o verme do computador. Tá? Ele é um programa que ele vai se replicar e se espalhar para outros computadores. Tá? Ele usa geralmente uma rede
tá? Pode entrar pela USB ou pela rede e vai tentar entrar nas falhas de segurança do seu computador e lá dentro ele se replica e vai se propagando. Phishing é uma técnica usada para enganar usuários e obter informações confidenciais como nome de usuário, senha, cartão. Isso é muito comum hoje. De mandarem um e-mail assim bem parecido e aí ele pede para você colocar os seus dados ali, diz que bloqueou, sua conta vai ser bloqueada, então entra com os dados, aí você vai sem perceber dando as informações, porque o banco normalmente não pede senha, não pede nada. Mas aí esses programas eles replicam uma página tão parecida que você acaba caindo, né, nessas fraudes. E eles então atraem aquilo ali e você vai colocando, como você vê, se já colocou senha, colocou agência, colocou tudo que ele pode depois utilizar para algum crime, né? Aí eu coloco aqui como e-mail de banco, vamos recadastrar, o seu pedido foi bloqueado, você não vai conseguir sacar, essas coisas assim, tá? E aí ele faz isso jogando para um site falso para você ir pegando as informações. O firewall pode acontecer de cair alguma coisa nesse sentido, né? É um dispositivo de uma rede de computadores na forma de um programa ou de equipamento físico que tem por objetivo aplicar uma política de segurança. Veja bem que o firewall ele trabalha, ele não é um antivírus, tá? Ele tenta fazer um bloqueio aqui para que você não tenha como ter muitos acessos dentro da sua rede. Então, às vezes, você cria somente um determinado tipo de acesso. Então, você programa que um determinado IP, ou uma porta, ou um caminho físico, que você consiga se comunicar com a sua rede. Isso impede que sua rede fique totalmente aberta na internet. Então, para que tenham acesso a essa rede, eles vão ter que ter alguns dados de configurações para conseguir entrar na sua rede. Isso dificulta. Não impede, mas dificulta bastante. Ele não é um antivírus, né? Ele é apenas um caminho, ele mexe no caminho da rede, como está aqui. Ele separa a sua rede interna com a rede externa. Ou seja, a LAN é uma área local. É seu sistema de servidor, sua rede interna, tá? E a WAN é o serviço externo, é a área de fora da rede de computadores. Então, o que ele faz é criar, às vezes, só um caminho. Então, para que você entre na sua rede ou troque informações com a rede de fora, você tem um caminho específico para fazer isso. E isso pode dificultar a invasão, né? Eu fiz aqui um quadro só para fazer um resumo do que a gente verificou aqui, ó. Vírus são softwares maliciosos. O malware é até mais depois que o vírus. Eu fiz um outro gráficozinho aqui para a gente ver também. Ele causa dano, tá? Aí temos o antivírus que elimina os vírus e temos o firewall que ele tenta proteger a rede interna da rede externa, tá? Impedindo que o acesso seja facilitado. Tá, alguns principais é o cavalo de Troia, Trojan, ele acessa a informação de usuário, ele também destrói, domina. Temos o spyware, que é um vírus espião. Ele em tese, ele tira informações, ele vai mais com essa intenção de tirar informações. Eu coloquei um outro interessante aqui, que é o Keylogger, intercepta as informações digitadas, acessos de login, né, para ver o que você está digitando para tentar pegar essas informações. Ransomware pega parte de banco de dados, área financeira, tentar pegar informações sensíveis. E o worm, que é o verme, que se espalha e vai se replicando na rede. Essa replicação, ele acaba danificando os arquivos, o worm, e ele também ele vai se replicando tanto que ele aumenta o fluxo, ele vai, por exemplo, espalhando e-mail, ele entra no seu e-mail, dispara um monte de e-mail, então ele aumenta muito o tráfego da rede, chega até a ficar lento, até a bloquear a sua rede, de tanta coisa que ele começa a disparar do seu computador. Aqui eu coloquei um gráfico que eu achei interessante, né? A gente fala muito do vírus, mas o vírus é uma coisa mais específica, né? O vírus está contido no malware, que está contido numa ameaça, porque a ameaça
ela é muito maior. Por exemplo, quando ele faz lá um site falso, que ele cria um perfil falso para pegar suas informações, ele não é um vírus. Ele é uma tentativa de retirar informações suas que você mesmo digita. Então, por isso que ele não é considerado um vírus, mas ele é uma ameaça. Então, eu coloco aqui para vocês terem ideia de que o vírus é um software. O malware já começa a ser mais que o software, né? Ele tem estratégia, são vários tipos de software que ele quer, de alguma maneira, ou se aproveitar ou danificar o seu computador. E a ameaça, ela é tudo, né? Ela é o mais abrangente, que tanto pode ser um software, quanto também pode ser ele criar ali, criar condições para que te engane e você forneça os dados aí para eles. Tá? Processadores de textos, isso é muito utilizado, com certeza vai cair, em concurso sempre vai cair, porque no serviço da Polícia Civil você vai usar muito o Word, por exemplo, né? Você vai ter que usar os processamentos de texto, né? Criar planilhas ali e descrever texto, ocorrência, lançar informações, então você vai precisar deles, tá? Planilha de cálculo é basicamente o Excel que nós temos se for o Microsoft, né? Então as planilhas de cálculo é o Excel, você faz algumas contas, sempre tem alguma coisa assim, tá? A gente também vai ver aqui, vai fazer um pequeno estudo sobre... O Excel é um programa muito poderoso, você tem muita informação nele, tá? Para você dominar muito bem o Excel, basicamente você tem que trabalhar com ele, não tem como você ficar gravando tanta coisa sem usar. Então, quem domina o Excel é quem realmente trabalha no dia a dia com ele. Você tem que trabalhar, você tem que usar, trabalhar, mexer, erra, conserta, que as ferramentas são imensas. Tem muitas áreas de ciência, engenharia, matemática, contabilidade, ele tem diversas funções. É muito legal, mas tem que ter muito estudo também. Não é bem o foco nosso aqui, o foco nosso é ter uma noção básica e para que no concurso a gente consiga ter uma boa pontuação nesse quesito. Tá? Mas quem um dia quiser trabalhar, quiser continuar, pode aprofundar nos estudos do Excel. Gerenciadores de apresentação, ele tem uma utilização, não é tanto... Provavelmente, talvez como funcionário público, dependendo se você entrar numa área de educação, numa área de estratégia, alguma coisa talvez mais de chefia, você possa ter que fazer alguma apresentação, mostrar algum treinamento, você utiliza essa ferramenta, é o PowerPoint, nós temos até outros tipos de apresentações, basicamente o PowerPoint é o do pacote Office, que a gente deve comentar alguma coisa sobre. Mas é muito simples, também não tem nada assim muito sofisticado, é legal, você bota texto, bota imagem, bota figura, faz transição de um slide para outro, não é nada assim, é muito intuitivo, tem umas ferramentas parecidas com o Word, tem ali o tipo, o tamanho da fonte, basicamente ele tem as mesmas regras, copiar, colar, recortar, inserir uma figura. Tá? Então não é muito complicado o seu uso não. Gerenciadores de comunicação que permite comunicação. A gente tem muita coisa hoje por conta até da pandemia. Então nós temos muitos programas, nós temos o WhatsApp, Telegram, nós temos Zoom, temos o Google Meet. Estamos uma linha grande aí de programas que fazem essas comunicações que a gente geralmente usa. O Messenger do Face. Então, fica aí várias, mas também tudo muito intuitivo, muitos a gente utiliza, eu creio que não vai ter muito problema. Software de aplicações específicas, são programas que auxiliam ou automatizam atividades profissionais. Então, você tem aí um AutoCAD que faz figuras, imagens, a gente tem... programas que calculam alguma coisa, que gerenciam um software educacional que vai gerar boleto, que vai matricular aluno, que vai imprimir um certificado, um histórico. E na administração a gente tem o sistema SAP, que são vários módulos de RH, daqui e dali, que você pode gerenciar, eles se interligam um ao outro.
Então a gente tem muito software aí para aplicações específicas que a gente pode utilizar, mas aí é uma gama grande, só para que vocês tenham uma ideia, não tem nenhum específico aqui. A gente vai estudar o Word, o Excel e o PowerPoint, que são os que a gente vai utilizar aqui pelo edital. Jogos, temos aí também uma gama de jogos que são softwares também, tá? Então vocês sempre jogaram alguma coisa, desde aquele usuário que joga aqueles joguinhos mais simples até mais sofisticados, tá? Jogos muito sofisticados usam muita máquina, são máquinas que são geralmente bem mais caras, elas precisam de processamento de imagem, velocidade, teclado, mouse, sofre muito. Então, normalmente um computador de gamer, ele é bem mais caro, as peças são muito melhores também, ele é muito mais resistente. Software multimídia é para a gente trabalhar com vídeo, com imagem, com áudio, ele requer um pouco mais de memória RAM, tá? Na hora você precisa de um computador um pouquinho melhor. Quando você faz edição de vídeo, trabalha com imagem, puxa muito do computador. Então, hoje você tem até 4K, por exemplo. Para você trabalhar 4K é complicado, porque você tem que ter uma máquina muito boa, tá? Os computadores normais, até 16 de RAM, Full HD, você consegue ainda trabalhar razoavelmente, mas se você aumentar muito, o computador não aguenta. Você tem que ter uma máquina com um processamento bem maior, muita memória e muito espaço para armazenar também, que vídeo ele ocupa muito espaço. Mas hoje é muito utilizado para gravações de vídeo, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, vídeos, etc. Tá? Aqui tem um detalhe interessante, que é uma outra abordagem que eu quero fazer, é o seguinte: quando se paga por um software, você está pagando pela licença de uso dele, tá? Você está pagando para utilizar o software e alguém que fabricou. Então existem alguns termos que podem cair no concurso, sim. São termos que você tem que saber diferenciar um do outro. Vamos pegar aqui, por exemplo, um programa freeware, tá? O que é um freeware? São programas, são softwares que podem ser instalados e utilizados sem qualquer custo. Ele é gratuito, tá? Freeware, você pode usar. Quando tiver lá o nome freeware, significa que você pode utilizar sem pagar nada, tá? Existe o chamado software livre, tá? São similares ao freeware, ou seja, ele é gratuito também, tá? Só que qual é a diferença de um freeware para um software livre? Os códigos originais utilizados para o desenvolvimento do software são abertos. Ou seja, um software livre todo mundo pode mexer. A comunidade de desenvolvedores podem melhorar o software e podem lançar o software ali. Então ele é gratuito. As pessoas, os programadores podem melhorar, podem interagir ali e disponibilizar. É tudo. Ele, além de ser gratuito, o software lá dele é aberto, o código dele é aberto. O freeware não, ele é gratuito, mas tem dono, tá? Então, por exemplo, você tem programas que fazem edição de vídeo e tal, eles dão um programa gratuito, mas você não é dono. Você tem subordinar as condições de quem produziu. Você não paga nada, mas também não é dono do software. O software livre não, o software livre ele é gratuito. E é livre, você pode modificar o código, pode ajudar no desenvolvimento. Shareware são softwares pagos oferecidos com algumas limitações. Nesse caso, existem alguns também que ele libera para você utilizar, mas ele limita. Você, por exemplo, eu uso o Canva, que é um software online para você fazer aqueles desenhos, panfletos e tal. Algumas coisas eu consigo fazer, cursos que ele não me permite utilizar. Por exemplo, ele tem um banco de imagens enorme. E se eu quiser usar as imagens deles, eu tenho que fazer alguma assinatura, eu tenho que pagar algum valor. Por exemplo, eu quero fazer uma imagem com transparência, sem fundo, aí eu tenho que pagar um plano Pro. Então esses shareware, eles são assim, se você tem algumas coisas que você pode utilizar, outras você tem que pagar para poder utilizar. Tá, aqui tem alguns softwares aqui que são chamados de demo. Eles são software pago, mas que eles disponibilizam para você testar,
tá? Você pode utilizar ali como demonstração para ver como é que funciona e fazer seus testes, achar se você gosta ou não, se você vai querer adquirir aquele programa ou não. Trial são softwares pagos oferecidos com limitação de tempo, tá? Para uso eles experimentam, tá? Esse trial, às vezes você tem que dar os dados do cartão ali, como se você fosse fazer a compra, e você até 30 dias tem que desistir, você tem que ir lá e cancelar, tá? E aí fica a seu critério. Às vezes você quer experimentar, quer ver se vai ser legal e tal, se vai resolver seu problema, se você gostou da funcionalidade, e aí você faz esse teste. Muitos pedem o cartão, já pedem para você comprar. Até está tendo uma modificação, tem alguns hoje que já estão fazendo diferente. Eles deixam realmente você experimentar sem você ter que pagar. E você com 30 dias, você paga e continua, ou ele para de funcionar para você. Adware. Adware insere uma publicidade no programa de forma que o usuário é obrigado a ter contato com aquele anúncio todas as vezes que utiliza o software. A propaganda só é retirada mediante um pagamento por parte do cliente. Até o YouTube é assim. O YouTube, por exemplo, você utiliza gratuitamente, mas ele toda hora fica jogando propaganda. Você abre um vídeo, tem propaganda, é um saco. Se você quiser tirar aquela propaganda, você pode fazer uma assinatura premium dele e aí você não recebe mais propaganda. Você paga a assinatura, você vai ouvir playlist, vai ouvir tudo sem nenhuma propaganda, tá? Então é um exemplo aqui desse tipo de software. Open source são totalmente gratuitos sem nenhuma restrição de usuário. Possui código-fonte aberto, onde qualquer pessoa pode modificar. Tá? Esse aqui é o open source, é o software livre. É um nome diferente para a mesma coisa. Tá? Então vocês fiquem atentos aí se aparecer o nome em inglês. O beta são softwares que eles estão ainda em fase de teste. Tá? Eles oferecem gratuitamente para alguns usuários, não são todos, e você vai usando e vai reportando para eles o que vai acontecer. Por exemplo, eu aqui estou usando um software beta do Dropbox. Essa captura de tela com esse logozinho aqui, ó, é chamado Capture. A Dropbox, que eu tenho assinatura, guardo lá os arquivos, ele disponibilizou uma versão beta. Então, para a gente testar e a gente reporta. Eu já fiz algumas considerações, eu mando para o fabricante, coisas que eu não gostei, que podia ser diferente. Então, a gente está usando, vou usando, e a gente vai reportando para lá opiniões para eles irem melhorando o aplicativo, o software. Tá? Então, a versão beta é uma versão de teste, que você vai testando e depois você reporta lá eles. Eu estou utilizando, eu gostei, é bem interessante. Tem algumas coisas que a gente colocou lá, mas tem outros também que colocam a mesma coisa. E eles observam, então, quando está em teste, o problema que está acontecendo e vão procurar uma solução, né? Um outro nome que pode aparecer é o BIOS, tá? Basic Input Output System, Sistema Básico de Entrada e Saída. Isso aí é dentro do computador, tá? Esse BIOS ele está inserido lá no hardware, tá? É através dele que quando você roda, quando você liga a máquina, ela vai inicializar, ela vai começar a trabalhar, ela vai começar a rodar, tá bom? Então, se você ouvir esse BIOS, ele é uma memória somente de leitura, ele está lá dentro é um sistema que está dentro do computador, dentro da máquina. É gravado em uma memória não volátil, numa ROM, Read Only Memory. O firmware BIOS vem pré-instalado na memória permanente, tá? É o que eu falei, firmware, ele é um programa que inicializa a máquina, inicializa o computador. Ele já está lá dentro para o computador começar a ligar e executar as funções. Não só o computador, como qualquer outro equipamento. Tá? Ele é permanente da placa-mãe e é o primeiro software que ele executa quando a gente liga a máquina. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, todo equipamento que roda algum software, ele tem esse softwarezinho dentro para inicializar. Lá, um GPS, um smartphone, qualquer para que você ligou, ele faz uma rotina ali, ele executa um programa para deixar pronto para o usuário utilizar. Bom, vamos agora analisar aí as questões. Eu sempre coloco algumas questões relativas ao assunto que eu estou trabalhando, tá?
Vamos à primeira questão. O sistema operacional utilizado pelo iPhone e pelo iPad denomina-se o quê? Olha só, gente, basicamente, você hoje, as duas maiores empresas de telefonia, que os sistemas, os dois maiores sistemas que nós temos é o seguinte: o Android é o maior deles, que é o que funciona na maioria das empresas, tá? O Android. Para smartphone, tá? O Windows 10 é o sistema operacional, Linux é o sistema operacional de computador. O Android é a maioria dos telefones, tá? Então ela utiliza, mas só que aqui o iPhone e o iPad, esse começa com o I, que é o iPhone e iPad, eles são da Apple. Então a Apple usa o iOS, tá? O sistema da Apple é o iOS para smartphones. O Windows Server é o Windows para servidores, tá? Então sempre que vocês virem o iPhone é o iOS. A maioria dos outros smartphones é o Android. A gente teve aí, a Microsoft lançou uma linha também e a Google, mas praticamente muito pouco utilizado, tá? A maioria das pessoas mesmo trabalham com Android, que são esses telefones mais comuns, Motorola, Samsung, LG e tal. E a maioria deles, né? E o iOS do iPhone, tá? Da Apple. Dentre as opções abaixo, o programa mais utilizado para a elaboração de textos, ofícios e relatórios, oferecendo diversos recursos para a criação quanto para a edição desses documentos, recebe o nome de... Bom, programa de texto é o Word. O Word já fica até fácil de você gravar, que é palavra. Então você já sabe que texto, ofício, relatório é o Word. Tá? Access é banco de dados, não tem nada a ver com texto. Excel é planilha, Outlook é para utilizar para e-mail. Ele é um software que gerencia os seus dispositivos de e-mail. A gente vai ver mais lá na frente, em outra aula. Tá? Um detalhe aqui, gente, até que eu esqueci de falar, eu já trago a questão, por questão de tempo, de análise, como aqui eu estou analisando. Eu já trago logo a resposta e analiso as questões, tá? Por uma questão de tempo, para poder as aulas serem mais céleres. Obviamente que num curso normal, depois a gente faz simulados, a gente tem aulas de exercícios, que são outros concursos. Vocês podem fazer simulados, vocês podem verificar provas de outros concursos e irem fazendo a nível de treinamento. Aqui, como eu já estou analisando, eu já trago a pergunta, para não ficar muito tempo em cima disso. É um primeiro treinamento. O primeiro treinamento é igual na matemática. O que a gente faz? A gente faz um assunto e resolve uma questão. Aquela questão a gente já resolve, já dá a resposta. Tá? O segundo passo depois é vocês pegarem e resolverem outras questões, fazerem simulados, pegar outras provas, tá bom? O computador, assim como muitos dispositivos eletrônicos, é dividido em duas partes, hardware e software. Analise as seguintes afirmações. 1. A memória é um hardware. Tá? A memória RAM, a memória ROM é uma peça. Você pega a plaquinha, você tem um CI soldado. Então é uma peça que você pega, ela é um hardware. O processador é um software. Não, o processador também é um circuito integrado. Então você também pega na mão, ele não é software, ele é hardware. Hardware é o que você pode pegar, ele é físico. O sistema operacional é um hardware. O sistema operacional é um programa. A gente não tem como mexer nele, não tem como pegar um sistema operacional. O Windows, Linux. Então a terceira está errada também. Então aqui até agora somente a 1 que está correta. O disco rígido é um hardware. O disco rígido é o HD. Tá? Há algum tempo foi chamado de Winchester. HD, disco rígido. Ele é um hardware, você pega ele na mão, entendeu? Então realmente até aí a 1 a 4 está ok. E o 5, a impressora é um software. Não, a impressora é um equipamento, você pega ele na mão. É um dispositivo de saída. Então ele é um hardware. Bom, então nesse nosso caso, as alternativas é a 1 e a 4. Somente a 1 e a 4 é a letra A. Selecione o item da coluna da esquerda, hardware e software, com o exemplo típico da coluna da direita. Então o que ele quer que a gente faça aqui é colocar RAM. RAM é a memória RAM.
É Random Access Memory, é memória de acesso aleatório. A RAM você pega, é uma plaquinha, você pega, então ela é o número 1. Então é 1A. Bom, 1A você já eliminou a D e a A, porque aqui você tem certeza que é um hardware. A impressora também é um hardware. Você pega a impressora na mão, então já sabe que um A e um B. Nesse caso aqui, você já mata a questão aqui de cara, só identificando esses dois, um A e um B. Porque nenhuma outra aqui tem a mesma configuração. Claro que o Linux e o antivírus é um software, então obviamente o C e o D vão ser um software, Linux e antivírus. Alguns desenvolvedores de software oferecem cópias gratuitas que funcionam por um determinado período de tempo para que sejam testados. A esse tipo de cópia chamamos... Então veja bem, ele aqui ele te dá um software para você testar durante um tempo. Tá? Aqui no caso é o trial. Tá? O shareware ele te limita. Ele deixa você usar, mas ele tira algumas funcionalidades. O freeware é gratuito. Tá? Database, base de dados, não tem nada a ver, e malware também não tem nada a ver, porque o malware ele é uma ameaça, né? Ele está ali entre pode ser algum tipo de vírus e tal. Então aqui a resposta essa é o trial. Sobre os componentes de um sistema computacional, é incorreto afirmar. Cuidado aqui que é incorreto, hein? Hardware são componentes físicos. Sim, hardware são componentes físicos que fazem parte da máquina. Você pode pegar tais como fios, disco rígido, teclado alto. Sim, ok, o A está certo. Software são programas que fazem a máquina funcionar? Sim, incluindo o sistema operacional aplicativo? Sim. O B também está correto, então não é a questão, ele quer o incorreto. O hard drive armazena as informações contidas no computador a longo prazo? Sim, é o HD. Tá? Ele vai guardar ali as informações, está certo também. A memória RAM é conhecida como não volátil? Não. A memória RAM é aquela memória que quando você desliga o computador, ela apaga. Então a errada é a letra D. Uma memória volátil perde o conteúdo armazenado quando a energia é retirada? Perde. Por isso que a RAM ela está errada aqui, que ela é volátil, está escrito que ela não é volátil. Então a letra D. Qual tipo de software é recomendado para proteger os arquivos maliciosos? Antivírus. Tá? O antivírus são softwares, existem vários, de várias marcas, e aí você escolhe o que é melhor para você utilizar. Nero é um programa para gravar DVD, ele utilizava lá alguns... hoje não tanto, para você fazer gravação de DVD hoje ficou meio obsoleto. ScanDisk é para você verificar o seu disco, esse CCleaner é para fazer limpeza de disco, verificar erro, e o Windows é o sistema operacional. Não é software malicioso. Qual dos softwares abaixo é um exemplo de software livre? Bom, Microsoft já tem dono, já não é livre. O Windows ele é pago, você paga uma licença para utilizar. Linux é aquele que é o sistema operacional que tem o código aberto, todos podem ter acesso, é livre, podem modificar. Todos esses aqui, Oracle, Mac e SAP e ERP, eles são privados. Oracle é a própria empresa, o Mac já é da Apple, e esse SAP e ERP, aqueles sistemas de administração das empresas. São várias células, são vários tipos de programa que ela roda para cada setor. Então você tem programas para RH, para o financeiro, para propaganda, para isso, para aquilo, e eles se interligam, tá, dentro de uma empresa. Em grandes empresas utilizam muito esses sistemas, são programas que eles são vendidos separadamente e você vai interligando e formando todo o sistema computacional da sua empresa. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Os aplicativos são com uma função específica, porém comum a todo usuário. Bom, os aplicativos são programas, né? Arquivo é o arquivo, é o que você guarda. Todo programa, normalmente você manipula um arquivo, tá? Imagem é uma foto, entendeu? Então ele não é um programa, ele é um arquivo também. Download é quando você faz
Quando você baixa alguma coisa aí da nuvem, quando você baixou da nuvem para o seu computador, é download. Quando você leva do seu computador para lá, é upload. Então a letra C, programas. Analise as afirmativas abaixo a respeito de informática. Hardware é toda a parte física que compõe um sistema de processamento de dados. Sim. Beleza. Equipamentos e suprimentos tais como CPU, HD, CD, DVD, pendrive, impressora. Sim. A 1 está correta, né? Hardware é a parte física. Você pega na CPU, pego. Eu pego o HD, pego. Seguro lá. O CD, o DVD, pego. Um pendrive, eu pego, boto no bolso, levo. Sim. Impressora, eu pego. Então a número 1 está correta. 2. Software é toda a parte lógica do sistema de processamento de dados. Desde os dados que armazenamos no hardware até os programas que processa. Sim, o software é a linguagem de programação, a parte lógica, a gente armazena no HD. Podemos considerar a CPU como o cérebro eletrônico do computador? Sim, ele é o cérebro do computador, a CPU. Né? É a unidade central de processamento. Ele contém os componentes eletrônicos capazes, além de processar os dados, guardar informações por pouco tempo, que é a memória RAM, né? Pouco tempo que é a memória RAM, ele utiliza a memória RAM para guardar. Então aqui todos estão corretos, é a letra D, todos eles estão corretos. Há uma questão da UNB aqui, da CESP-UND, certo e errado. A categoria de software que se refere a programas gratuitos, os quais podem ser utilizados pelos usuários sem restrições, é o freeware. Tá? Aqui é um software gratuito. Ele não disse que a fonte é aberta. Então, um software gratuito, sim, o freeware ele é o software gratuito. Então tá certo. Tá? Ele não falou nada do código, senão poderia ter o software livre também, mas não é o caso aqui. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um tipo de software responsável por gerenciar as interações entre os componentes do sistema do computador e que atua como interface entre o usuário e o computador, além de permitir que esse comunique com os outros computadores. Então aqui, olha só, ele é o sistema básico do computador, que permite fazer a interface entre o usuário e o computador. Então você tem lá a máquina, tem o hardware e tem um software que deixa ele pronto para você usar. Aqui no caso o Word é uma planilha de texto, Excel é uma planilha de cálculo, Adobe é um tipo de programa que a gente vai também falar sobre o PDF e tal, também é um software. Mas só que todos esses três são ferramentas. O Windows ele é o sistema operacional. Então esse sistema que o computador utiliza para interligar a máquina com o usuário é o sistema operacional. Tá? Então aqui é o Windows. Poderia ser o Linux também. O BIOS a gente falou sobre ele, é um programa executado pelo computador quando ligado, aquele primeiro programa. Ele é responsável pelo suporte básico de acesso ao hardware, bem como iniciar a carga do sistema operacional. Para tanto, o BIOS fica gravado em uma memória o quê? O BIOS ele fica numa memória que é só para leitura, que não pode ser apagada quando você desligar a máquina. Então é a ROM, Read Only Memory. Tá? E a RAM apaga. Então a memória aqui que é utilizada é a memória ROM, Read Only Memory. Assinale a alternativa abaixo que apresenta corretamente os exemplos de software. Sistema operacional, editor de planilha eletrônica. Sim, aqui é o Windows, Linux, planilha eletrônica, o Excel ou o Calc. Tá? São software. Browser, editor de texto. Editor de texto, né? Sim. Eles são programas. Editor de imagem, leitor de PDF, programas. Gerenciador de e-mails e antivírus, programas. Todas estão corretas. Tá? Então aqui todos eles são programas, são softwares. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que contém um tipo de software utilitário. Bom, utilitário é aquele que ajuda o sistema operacional. Então, aqui no caso seria o antivírus, aquele que complementa o painel de controle, aquela configuração de impressora, de câmera, de mouse. Então aqui antivírus. O navegador não, o navegador é um programa, você não precisa nem ter ele, mas se você quiser entrar na internet, você tem que ter.
Planilha eletrônica, que é o Excel, e o sistema operacional, ele é o sistema operacional, ele não é utilitário, ele é o básico, né? Então aqui, utilitário é o antivírus. Os objetivos do software livre são atingidos por concessão dos seguintes direitos de liberdade. Os usuários são livres para executar, copiar, distribuir, estudar, mudar e melhorar o software. Um dos principais software livre é o quê? Bom, SAP, Oracle e Visual Basic, todos são proprietários, todos têm dono. O único que é livre é o sistema operacional Linux. Linux é um sistema operacional, aqui os outros são programas, mas todos têm dono, são feitos por alguma empresa. O software livre, nesse caso, somente o Linux. O Windows, ele é um sistema operacional, mas ele não é software livre. Software é o nome dado ao conjunto formado pela unidade central, pela memória e pelos dispositivos de entrada e saída. Ó, aqui está errado. Ei, errado. Corta. No MS Windows 7 encontram-se categorias de programas e aplicativos que fica fora da categoria de software comercial e software livre. Nesse sentido, qual a categoria de programas distribuídos gratuitamente? Olha, é gratuito, sem que haja custo do usuário. O enunciado se refere ao quê? Veja bem, ele é gratuito, mas ele não é um software livre. Tá? Ou seja, ele tem dono. Então, é o freeware. O freeware ele tem dono, mas ele é livre, ele é gratuito. O shareware você utiliza ele por algum... sem algumas funcionalidades. O hardware é aquele que fica botando propaganda no meio. Linux, ele é um software livre, então ele não entra, ele é um sistema operacional. E o Office do Microsoft são aqueles pacotes que são pagos, né? Word, Windows, Excel, PowerPoint e tal. Isso tanto faz, ele poderia colocar aqui o Windows 7, o Windows 10, o Windows 11. Nós estamos em 2021, Windows 11, né, bem atualizado. Assinale a alternativa correta, referente ao programa utilizado para redigir texto. Opa, texto, lembra da palavra, Word, né? Conta com corretor ortográfico, fonte, configuração de revisão. O Word, ó. Tá? Esse aqui é até um pouco antigo, Netscape. Tá, então aqui é o Word. Para que um programa de computador seja considerado um software livre, tá? Este programa pode ser utilizado para fim lucrativo, mas não pode ser ele próprio comercializado. Tá? Aqui ele pode ser usado, é livre, né? Se você quiser usar para fim lucrativo, pode também, né? Mas não é a característica de ele ser livre. Tá? Ele não é livre porque você vai usar para fins. Ele tem que ter o código fonte colocado em domínio público. Não, domínio público também não. Tá? Não pode ser utilizado para fins lucrativos. Isso aqui não tem nada a ver com o fato dele ser software livre. Ele pode ou não ser usado, né? Não pode ter o seu código modificado. Não, ele pode. Então ele deve ter seu código fonte disponível para seus usuários. Tá? Não é que é domínio público. Ele fica disponível ali. Então o código fonte ele fica disponível, o usuário ele pode modificar, pode utilizar ele. Tá? Então é isso que é a característica do software livre. Tá? Claro que as outras coisas você pode usar para fim não lucrativo, mas isso não caracteriza que ele é um software livre. Tá? Em relação aos conceitos de proteção e segurança em ambientes de tecnologia da informação, TI, analise as afirmativas abaixo. A autenticação é um processo que busca verificar a identidade digital do usuário e normalmente é baseada em um ou mais fatores, entre 3. Aquilo que o usuário é, ou seja, biometria normalmente, uma senha, né? Algo que só o usuário possui, um certificado digital, por exemplo, e algo que só o usuário conhece, que é uma senha. Tá? Então ele aqui pode utilizar algumas ferramentas para que você
seja identificado. Ou você usa biometria, que você pode botar o dedo, você pode o rosto, né? Tem muitas que fazem a leitura facial. Tá? Certificado digital é pago, mas você pode utilizar. Tem muitas coisas do governo que você tem que ter o certificado digital para você enviar, para provar que é você. E a senha, né? Que normalmente a gente utiliza. Então, ok. Tá? Ele verifica a identidade por esses fatores. Os antivírus são programas concebidos para prevenir, detectar e eliminar o vírus do computador. Beleza? Até aí está tranquilo. E além disso, restringem a instalação de programas e alteram configurações de um computador apenas às pessoas autorizadas. Não, eles não fazem isso, tá? Se você quiser instalar, você instala. Ele pode lançar um aviso. Olha, cuidado, não abre. Mas se você quiser abrir, você abre e ele não restringe o acesso. Então a 2 aqui não está correta. Um firewall é um mecanismo de defesa que serve para evitar a invasão de redes por hackers. Aqui está, invasão por hackers, sim. Você dificulta, porque você restringe o acesso. Quem impede que vírus e outros... impede vírus, não. Se conectar naquele canal, ele não impede o vírus. Tá? Entra e propaga, não. Se você, através lá da sua internet interna, você tiver acesso a site e você conectar e baixar, ele vai vir o vírus, tá? Ele não é um antivírus, ele não impede que o vírus entre, não. Mas ele restringe o ataque. Então apenas a número 1 está correta. O Windows Vista é um sistema operacional desenvolvido pela Microsoft para uso em computadores pessoais, incluindo computadores residenciais, escritório, laptop, tablet, etc. Tá, hoje a gente está no Windows 10. A gente não está mais no Windows Vista, é um Windows que é um pouco mais antigo. No momento aqui, 2021, a gente já está entrando no Windows 11. Nós utilizamos o 10 e já está sendo lançado o 11, mas não tem problema nenhum, né? Entre os recursos utilizados no Windows, tem-se uma linha de defesa, fundamental para proteger contra muitos tipos de software mal intencionados. Esse recurso é o quê? O Windows Firewall. Lembra do Firewall? Tá? Esses aqui, slide show, side show, não. O Firewall não é um antivírus, mas ele foi desenvolvido para tentar fazer um bloqueio, tá? Então o Windows ele tem o seu firewall, sim, e ele que faz essa proteção. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Essa foi o final da nossa segunda aula. Peço agora que quem possa fazer outras pesquisas, eu reforço. Eu já faço uma análise para a gente ganhar tempo, porque o meu objetivo aqui é passar o conteúdo. Façam simulados, peguem outras provas, simulem outras provas, que vocês vão ter aí um sucesso maior. Isso aqui é apenas para dar um conteúdo, para falar do conteúdo principal que está lá no edital do programa. A partir daí vocês podem então fazer, tá? Fazer outros simulados, outras questões e tirarem as dúvidas. Tá? Depois verifiquem o gabarito, vejam o que acertou e vai então consolidando seu conhecimento. Agradeço quem ficou até o final da nossa aula. Não se esqueça de dar um like. O nosso material é gratuito, então eu peço quem puder lá no Apoia-se ajudar também. A gente fica muito grato para poder cada vez mais trazer conteúdos gratuitos a todos, tá bom? Ajude aí nesse projeto social de divulgação do conhecimento, tá bom? Bons estudos, até a próxima aula. Obrigado.